A paz, irmãos. Boa noite. Como é que vocês estão? Estão com as expectativas lá em cima, porque até agora Deus ele já está presente. A presença dele está aqui e ele está falando suavemente aos nossos corações. E que continue assim, que possamos continuar ansiando pela presença dele, ansiosamente. Que você, nessa noite, esteja com expectativas, porque Deus, ele quer falar ao teu coração. Amém? É um momento, assim, de muita expectativa, né? A gente sabe o processo que a gente passa até chegar aqui. E eu sei que esse momento, ele ia acontecer alguma hora. Ele ia acontecer, mas eu não sabia como. É como a volta de Jesus, a gente não sabe nem o dia, e nem a hora, e nem como, nem quando. E é sempre assim, do nada. E a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar disponível. Porque é no nosso passo, é através do nosso posicionamento que Ele vai fazer na nossa vida. E quando eu recebi esse convite, eu estava muito em conflito, assim, será que agora... É agora mesmo que tem que acontecer? E aí eu me coloquei em oração, né? Pedi orientação a Deus. E eu sei que orando, eu estando ali, falando com Ele, Ele falou para mim, assim, em uma única direção, pregue. Somente pregue. Então, quando Deus te chamar para estar nesse lugar, pregue. Tenha o discernimento do processo que você está vivendo. Mas também, se Ele falar, pregue, então prega. Amém? Nessa noite, eu vou falar sobre perseverança, que é o que o Senhor mais tem falado ao meu coração ultimamente. Na última vez que eu estive aqui falando a palavra de ofertório, eu cheguei a comentar que a gente, para estar nessa posição de estar pregando, de estar aqui falando, a gente não precisa inventar coisas novas. A gente precisa falar aquilo que o Senhor está fazendo através da nossa vida. A gente precisa falar aquilo que a gente está vivendo em Deus. Porque a gente prega com a nossa vida. A gente prega mediante aquilo que Deus tem feito com a gente. E o que mais Deus tem tratado em mim é a questão de responsabilidade. E quando a gente tem consciência da responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos, porque o Evangelho, ele é uma responsabilidade. E aí, são passos que a gente precisa dar. E nesse contexto, entra a questão da perseverança. Eu vou estar convidando os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias em Hebreus 12. Amém? Vou começar orando. Convidar os irmãos para estar orando juntamente comigo, para estar clamando por esse momento, para que os nossos corações estejam abertos, para que os nossos corações estejam queimando pela palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença. Eu Te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. E eu sei, Pai, a certeza que eu tenho é que até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem sido a nossa força, porque o Senhor é a nossa esperança. É onde o Senhor está que queremos estar, Senhor. Esteja, Senhor, neste momento, esteja, Senhor, quebrando cadeias. Esteja, Senhor, restaurando vidas, Senhor. Esteja, Senhor, trazendo um despertar
despertar sobre a sua igreja, Senhor, levantando os seus filhos em posicionamento em Ti, mediante a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo, para estar me usando. Tenha liberdade, Senhor, em nosso meio, Senhor, que nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz e para ouvir a Tua palavra. É essa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar começando a ler. Eu vou ler do 1. Vou ler do 1 até o 4. Só até... Acredito que só até aí mesmo. Do 1 até o 4. Vou estar começando a ler. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corremos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Mediante a isso, eu gostaria de fazer um questionamento com os irmãos, para os irmãos estarem refletindo. E eu queria que vocês se perguntassem: o que eu estou fazendo de mim? Pelo que eu estou vivendo? E sobre qual verdade eu tenho caminhado? Quais verdades têm sido realidade nos meus dias? Porque a forma como estamos vivendo tem relação a qual verdade é a base da nossa vida. E a verdade que temos é a verdade que seguimos. E Cristo, ele tem sido a nossa vida, ele tem sido a verdade da nossa vida, tem sido a verdade que tem conduzido os nossos dias, no nosso caminhar. Aqui em Hebreus 12, o autor, ele fala de uma corrida. E fala de uma corrida que nos está proposta. E essa corrida, ela é o Evangelho, ela é a nossa vocação, a nossa caminhada com Jesus. O autor de Hebreus, ele é desconhecido, né? E Hebreus, ele é uma carta direcionada, né, aos cristãos que estavam enfrentando perseguição. Esses cristãos, eles tinham um martírio como uma possibilidade real, né? Porque eles estavam seguindo realmente, estavam caminhando sobre o Evangelho de Jesus, não mais sobre a lei. E por isso eles foram expulsos de instituições, né? E estavam a ponto de também retroceder à incredulidade, ao judaísmo, voltar aos padrões antigos. E essa carta de Hebreus, ela tem o propósito de exortar os cristãos a não observarem mais rituais e cerimônias tradicionais, pois em Cristo ele já tinha sido cumprido. E aqui nessa carta, Cristo, ele é apresentado como sendo o novo, último e superior sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. E somente o sacrifício de Jesus é eficaz, né? Porque no Antigo Testamento tinha essa questão da lei, a lei de Moisés, que era a base era os direcionamentos que Deus tinha dado para os cristãos no tempo de Moisés. E a partir de quando Jesus veio, ele cumpriu essa lei. Ou seja, não estamos mais debaixo dessa lei, mas estamos caminhando por Jesus. A vida de Jesus e o sacrifício de Jesus é eficaz. E é por meio dele que caminhamos. E aqui, em Hebreus 12, o autor, ele faz esse encorajamento, ele exorta aos cristãos dessa época a eles correrem com perseverança a corrida que foi proposta. Nesse início, ele fala:
Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Quem são essa multidão de testemunhas? A gente percebe aqui, né, pela carta aos Hebreus, ele vai falando sobre Jesus, sobre o sacrifício dele que é superior à lei, à vida dele. E no capítulo 11, ele fala de exemplos de fé. Né? Entre eles, eu destaco Abraão, né? Que fala no versículo 8, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Ou seja, essa é a galeria dos heróis da fé. A galeria daqueles que caminharam sobre uma direção e se submeteram. E eles estão aqui como exemplo para nós. E essa multidão de testemunhas, podemos dizer que são eles. Eles que são testemunhas para nós, para caminharmos mediante ao que eles, sobre a vida deles, sobre o processo que aconteceu na vida deles. E aqui no início fala que estando nos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Ou seja, deixa aquilo que te atrapalha de lado. Não, deixa as vozes que te impedem de estar nesse lugar. O pecado, ele tem a ver com a carne. E a nossa carne, ela grita. Ela grita para que possamos não estar aqui nessa posição pregando, possamos não estar aqui na frente, rendido aos pés de Jesus. E aqui o autor ele fala, livrem-se e corram com perseverança a corrida que os foi posta. E que corrida é essa? A nossa caminhada com Jesus. Viver o Evangelho. E o Evangelho, ele é Jesus. O Evangelho é a vida de Jesus que nos foi apresentada. E é mediante a Ele, é olhando para Ele, que corremos essa corrida, que seguimos os seus passos. E perseverança, sobre perseverar, eu pesquisei sobre a sua definição. E ela tem a ver com persistir em algo, não desistir, insistir e continuar. E é isso que tem a ver. Mediante a esse evangelho que nos está posto, corremos com perseverança. A perseverança é a chave, é a gente insistir, porque somos inconstantes. Somos inconstantes, temos coisas que nos atrapalham, seja a ansiedade, seja o medo. E é nesses detalhes que devemos nos posicionar com perseverança, insistir nesse caminho. E o autor, ele fala que, correndo com perseverança, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele é o líder e ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Então, na corrida que você está correndo, mantenha os olhos em Jesus. É a Jesus que estamos seguindo. Que ele seja o nosso exemplo. João Batista foi o evangelista, foi o profeta que ele preparou o caminho para a vinda de Jesus ao mundo, né? Ele foi o profeta que pregou sobre arrependimento e também pregava sobre a religiosidade dos fariseus. E João, apesar de ele ter essa vida de devoção, dele ser um grande testemunho, ele sempre estava apontando para Jesus. A gente vê que em João 1,36, quando ele estava caminhando com os seus discípulos, ele exclamou, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ou seja, vão a Ele. É a Ele que vocês têm que ir.
É isso que é correr a corrida, mantendo o olhar firme em Jesus. Vá a Ele, siga a Ele. Aonde Ele está, você vai estar também. Escolha estar nesse lugar. Mas sabe qual o problema? Sabe qual é o nosso problema? É falta de conhecimento de quem é Jesus. A nossa geração, assim como diz a Bíblia, a nossa geração perece por falta de conhecimento. E aquilo que não conhecemos, não podemos desfrutar. E precisamos conhecer a Jesus, porque Ele, mais do que todos, Ele suportou as nossas dores. Ele foi aquele que foi rejeitado. Ele foi aquele que sofreu dores. Ele conhece tudo aquilo que... Ele sabe de tudo que passamos, de tudo que vivemos. Em Filipenses 2, a partir do versículo 5 diz... a partir do versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, ele vivenciou como nós. Ele era Deus. Ele nessa terra, ele era Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo. E ele viveu como um humano, mas sem pecado, e ele venceu. E a caminhada cristã tem a ver com isso. A nossa corrida tem a ver com isso, tem a ver com as dores. O nosso processo, ele é feito por dores. E é mediante a isso que precisamos estar com o olhar firmes em Jesus, porque ele, mais do que qualquer pessoa, ele passou por isso. E ele sabe o que é isso. E é importante a gente se atentar que quando escolhemos caminhar com Jesus, a nossa vida ela não é mais nossa, mas a nossa vida pertence a Ele. A gente não vai ser uma caminhada assim, acho que é linear que se fala, né? Não uma caminhada linear, mas é uma caminhada assim. E se a gente desanima quando ela faz isso, a gente vai parar. A gente vai estagnar no meio do caminho. E é por isso que Jesus nos convida a insistir, a continuar, a manter os olhos firmes nele. E é nesse meio que a gente passa por processos. O processo, ele é necessário para nós. E é nesse processo que Deus ele vai nos lapidar, que ele vai nos aperfeiçoar para que nos tornemos mais parecidos como Jesus. Jesus fala que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então é através dele que vamos caminhando. No versículo 7 de Hebreus, o autor fala: enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Ou seja, nessa caminhada de dores, Deus está nos disciplinando. Em Romanos 12, 2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A gente entende que a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável. Mas será que a gente está preparado para se atentar ao fato de que talvez a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, pode não ser agradável para nós? E é por isso que em Romanos o autor fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, pelo nosso conhecimento. E é através desse processo que Deus ele vai nos disciplinando, que Ele vai nos ensinando.
E se ele não disciplinar, quer dizer que não somos seus filhos. E se não somos seus filhos, somos ilegítimos, como aqui diz na passagem. E é nesse meio que Deus, como Pai, Ele vai nos ensinando e Ele vai nos mostrando. Ele vai nos aperfeiçoando. Outro ponto que eu queria destacar é sobre em João 15. Em João 15, versículo 4, Jesus diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, precisamos permanecer em Jesus. Precisamos estar ligados à videira. Nós somos os ramos. E aqueles que não estiverem dando fruto, ele as corta fora. É necessário permanecer. É necessário ser constante. Ser constante nessa verdade, com os olhos fixos nele. Não com os olhos fixos em outra pessoa ou nas circunstâncias, nas influências. Porque muitas das vezes a gente pensa que, obviamente, tem também influências externas que nos incomodam, às vezes até a nossa casa, às vezes aqueles que estão conosco, são aqueles que possam estar nos impedindo de estar caminhando sobre essa verdade. E é nesse momento que a gente precisa permanecer e encontrar forças em Jesus. Porque em Isaías 40, ele fala: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Jesus, ele quer nos levar para os lugares altos, porque ele está em lugares altos. Ele nos compara como águias. Aqueles que esperam nele são comparados como águias, que cada vez voam mais alto, porque ele está em alto e sublime trono. Ele é o Cordeiro de Deus e ele é digno. Somente ele é digno. E porque ele passou, porque ele suportou as nossas dores, porque ele foi até o fim, que iremos também. Porque ele estará nos fortalecendo, ele é a nossa força e ele é a nossa esperança. E no versículo 12, em Hebreus, o autor lhe fala: portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Ou seja, estejam em guarda, vigiem para que não caiam. Se fortaleçam, encontrem forças em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que mais falta na nossa geração é viver em constância. Porque a cada dia queremos uma coisa diferente, a cada dia acreditamos em coisas diferentes. E sem contar também, aquilo que vivenciamos no nosso interior. A ansiedade, o medo, vozes. Nós mesmos, às vezes, estamos nos pressionando. E é nesses momentos que precisamos encontrar forças em Jesus. É nesses momentos que precisamos estar atentos e vigilantes. Aqui ele fala: revigorem suas mãos, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Ou seja, esteja em prontidão. Encontre forças em Deus.
Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Ou seja, se fortaleça no Senhor. Ele é a base. Encontre a sua base no Senhor. Se fortaleça na palavra. Aqui ele cita, por exemplo, Esaú, que ele trocou os direitos dele de filho mais velho por uma simples refeição. É uma história sobre Esaú e Jacó, né? E eles eram gêmeos. E uma coisa era certa. Deus ele tinha falado para Rebeca e para Isaac que um filho ia pegar o calcanhar, eu acho, e o Esaú ele foi o mais velho, o Jacó o mais novo. E como naquele tempo eles priorizavam muito a questão da primogenitura, esse direito estava reservado a Esaú. O legado de Jacó seria passado a Esaú. E Esaú, ele era um irmão que ele não dava muita importância para isso. E com isso Jacó, para tomar o direito dele, ele fez uma refeição. E com isso ele reivindicou esse direito por uma simples refeição. Foi no dia que Esaú estava muito faminto, que ele tinha trabalhado muito, e foi nesse momento que Jacó ele fez uma refeição, e aí Esaú ele deu esse direito para Jacó. E por uma simples refeição, Esaú ele recusou o seu direito. E mesmo tendo se arrependido, isso não foi voltado. Foi uma decisão que não foi voltada. E da mesma forma, temos nos vendido por muito pouco. Da mesma forma, temos permitido que coisas tomem o lugar da nossa responsabilidade, dos nossos direitos, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Por coisas tão poucas, por coisas tão banais. Às vezes, é você no celular, rolando a tela do Instagram. Às vezes uma distração pode ser até... às vezes uma distração pode ser até um trabalho. Pode ser um trabalho também. É necessário encontrarmos discernimento. É necessário encontrarmos discernimento em Jesus e estarmos firmes. E estarmos firmes com a direção que Ele nos deu. Nós fomos criados e estabelecidos por Deus na Terra, com um único e distinto propósito: buscar a Deus. É para isso que Ele nos chamou. Esse é o nosso chamado, conhecer a Deus. Temos vivendo uma crise de identidade sobre saber quem nós somos, porque não estamos buscando a Deus, porque não estamos conhecendo Jesus. Somos parte de uma geração que o Senhor declarou não ser nem fria e nem quente. Chegamos no ponto de atribuir o nosso próprio relacionamento com Deus a moderada ou baixa importância. Nós estamos a nossa geração não tem sido nem fria e nem quente. Isso é muito perigoso, porque aqueles que não são nem frio e nem quente é morno, e aqueles que são mornos, Jesus disse que vomitaria. A qual intensidade temos buscado viver isso? A qual intensidade?
Isso acontece porque não estamos aceitando viver o processo. E o processo ele é necessário. A nossa vida ela é feita de processos. É por meio do processo que Deus nos trata com disciplina. É por meio do processo que somos forjados nele. Amém? Então, que possamos correr com perseverança, olhando para Jesus. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé.